Olá e bem-vindos de volta, meus caros amigos, a mais um episódio da lore do futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000. E hoje nós vamos falar de um assunto que você não deveria estar escutando. Por favor, bom cidadão imperial, saia da sala ou deixe o vídeo tocar no mudo, porque isso aqui não é para aquela cabeça pequena temente ao Deus Imperador que já tem a sua alma garantida do outro lado. Não, 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 não. Esse vídeo é para aqueles que buscam um conhecimento que pode corromper a sua alma e te levar para o caos, caso a sua força de vontade não seja resistente o suficiente para lidar com as tentações do outro lado. Meus amigos, nós vamos entrar num assunto da Inquisição e de como ela funciona e algumas vias teóricas que alguns também chamam de facções dentro da Inquisição. Você foi avisado, vamos lá. Inicialmente, eu gosto para explicar como as coisas funcionam, para você entender. A Inquisição não tem uma linha precisa do que é o que e varia da interpretação pessoal de cada inquisitor, porque eles têm uma autonomia imensa. Então, digamos, o que é ser um puritano e o que é ser um radical? Às vezes, para um inquisitor, ser um puritano, tu tem que cumprir à risca os mandados do credo imperial, que é você tem que abominar as coisas heréticas, você tem que temer os mutantes e o psico, e você deve odiar os xenos. Isso, uma mensagem linda do credo imperial. Porém, eles podem achar que qualquer mínima variação disso aí é uma coisa radical. Outros podem achar que não, peraí. Essa espécie de alienígena tem uma arma muito efetiva. Por que não utilizar essa arma dessa espécie alienígena para matar nossos inimigos? Digamos, pegar uma arma dos tal e matar alguma coisa com ela. E os pessoal mais puritano vai dizer que isso é uma coisa radical, porém, tem radicais que realmente são radicais, que aí eles vão dizer, não, peraí, e se a gente abrisse um novo olho do terror para tirar o caos do universo? Porque um entra e um sai, aí vai dar tudo certo. Então tem nível de radicalização que realmente pode ser considerado radical de verdade, e níveis de coisa que às vezes pode ser aceitado aqui e ali. Então por isso eu queria trazer também para vocês que não é uma coisa fixa. Na verdade, a Inquisição, isso é meio que uma coisa deles, faz com que tudo sobre eles seja meio que cinza. Então tu nunca vai ter um tudo ou nada, tu nunca vai ter um não é completamente assim ou não, e tu vai ter sempre como eu vou te explicar, uma possibilidade de negar alguma coisa. Digamos, alguém te acusa de ser um radical, tu diz, por quê? Não sou não, tô seguindo aqui a risca, sou puritano. Por quê? Ser um radical tem um certo estigma negativo, e isso vai ser explicado conforme tu vai entendendo aqui algumas das ideias dos radicais. Como eu disse, tem um pessoal que é radical, mas radical mesmo, e tem um pessoal que é taxado de radical por coisas pequenas, e a gente vai descobrindo conforme alguns exemplos que eu vou passar no vídeo de hoje. E primeiro, para entender melhor como funciona a estruturação da Inquisição, caso você está fazendo um RP aí de Inquisitor ou só quer aprender mais, nós temos no topo os Lord Inquisitores, embaixo dele nós temos os Inquisitores e ponto. Essa é a estrutura de poder da Inquisição. Então todos os inquisitores são iguais, em teoria sim, mas na prática não. Existe uma certa senioridade e uma certa gravidade
cartaz, na tua influência, na tua fama e tudo mais. Então, alguns inquisidores mais famosos têm mais poder, ainda mais se eles têm vários agentes que trabalham para eles e influência em lugares altos. Mas, teoricamente, todos eles têm a mesma capacidade e poder. E afinal, qual é o poder de um inquisitor? Infinito. Em teoria, um inquisitor pode requisitar todo o exército imperial, toda a marinha imperial e qualquer capítulo de Astarte a hora que ele quiser. Na prática eles não fazem isso, não são loucos, né? Mas no caso, se é necessário para enfrentar uma ameaça que o inquisitor julga prioridade, ele pode requisitar forças. E isso pode levar a coisas boas e pode levar a coisas ruins. Como assim? Um poder infinito na mão de uma pessoa pode acelerar e muito uma resposta imperial. A gente já viu que o Império costuma ser lento. Digamos, quando os Tau invadiram os planetas na sua quarta expansão, o Império levou mais de 100 anos para sequer perceber que tinha alguma coisa errada. Então, o Império, a burocracia imperial e o seu tamanho faz com que alguns lugares sejam meio que esquecidos ou abandonados. Agora, se tu tem um inquisitor ali que suspeita de alguma coisa errada, ele pode levantar um exército rápido ou mandar um assassino eliminar que eles estão colaborando com alienígenas e tentar evitar que o planeta caia em primeiro lugar. Então, tem vantagens. Tem, mas também tem desvantagens. Digamos que o inquisitor seja só um pouquitico paranoico e ele olha para um planeta, ele vê umas pessoas meio feia e ele diz: aqui todo mundo é mutante, exterminatus, mata tudo, a população daqui desviou da humanidade demais, mata todo mundo. Por quê? É porque eles eram careca. Não, aí tudo bem, aí faz sentido exterminar um planeta por causa disso, mas no caso, eles podem considerar às vezes umas coisas pequenas ou às vezes uma ameaça possível como uma ameaça real e tomar uma atitude precoce, bem exagerada, que poderia ter sido feito de uma forma mais sutil ou que poderia diminuir o dano de outra forma, mas é que o risco daquela ameaça se deixada sem fazer nada pro inquisitor ia ser maior do que fazer aquilo. Então é meio que uma balança se vale ou não a pena e o quanto de poder de devastação que tu deve causar para eliminar aquela possibilidade. Como assim? Vou dar um exemplo. Se o inquisitor descobre que um planeta, digamos, um planeta penitenciário, estão planejando uma revolução, ele pode, se ele quiser, ir com alguns agentes dele, alguns agentes especialmente bem armados, talvez até algum outro Astarte que trabalha para a Inquisição, tentar descobrir através de métodos de coerção, no caso tortura brutal, para descobrir quem são os mandantes desse negócio, se é algo só local, uma coisa só de poder ali dentro, ou se é algo maior e nefasto, caótico. Então o inquisitor pode investigar e descobrir, ou ele pode simplesmente dizer: vamos todo mundo fazer um passeio, mandar o pessoal pro pátio, abrir as comportas de míssil da nave, soltar os mísseis no meio dos prisioneiros, matar todos os prisioneiros e depois trazer mais prisioneiros para limpar os corpos daqueles que morreram em primeiro lugar. Nossa, e ninguém vai reclamar. Não, aí que tá. A autoridade e o poder do inquisitor é infinita, e se ele achou que essa medida era suficiente para eliminar a ameaça de uma forma rápida, precisa e que garantisse que o Império não corresse risco, tu negar isso quer dizer que tu é cúmplice dos traidores. Então falar contra a Inquisição é meio que um ticket só de ida para conversar com o Deus Imperador. E eles possuem vários ranks falsos
que, como assim falsa? Que não existe, é um rank que não existe oficialmente. Eles chamam de Interrogators, Novitiates, Neophytes, Approbators, Acolytes. Esses aí são basicamente os Júniors, os recruta, o pessoal novatão, que o Inquisitor pode ser que ele ache que não, esse cara aqui tem futuro, vou trazer ele pro meu lado, vou ensinar pra esse cara, porque eu acho que ele é uma pessoa bem intencionada, tem caminho, tem resistência mental e talvez vai se dar bem na Inquisição. Até teve algum comentário no capítulo anterior que o cara achou que os inquisitores vinham todos da escola progênio. Não. Os inquisitores, eles são escolhidos por outro inquisitor. Só vira um inquisitor se o inquisitor te indicar. E para isso, tu normalmente trabalha pro inquisitor por um tempão. E eles vão pegar os melhores dos melhores, claro, né? Eles vão pegar, pode ser que eles peguem o pessoal da escola, pode ser que eles peguem o pessoal de algum lugar, pode ser que eles achem o pessoal na rua. Não sei aonde eles acham. Por quê? Porque a Inquisição não fala seus métodos e cada inquisitor é diferente. Pode ser que o inquisitor vai lá na escola ver os comissários que vão ser formados, pega os melhores comissários, treina eles e vê o melhor dos melhores e separa eles, e aí com os anos ele confia, acredita nesse cara e aí transforma um ou dois ou três em inquisitor. Pode ser assim, pode ser que nas suas missões uma população foi devastada pelo caos e um garoto sobreviveu, e o Inquisitor olhou nesse garoto e achou que ele podia ser uma armadilha do caos, prendeu ele, interrogou ele, mas viu no garoto uma coragem, uma honra, um brilho nos olhos de raiva e ódio daquilo que aconteceu com a sua população, e ele vai treinar ele de pequeno até adulto, e talvez ele desse cara seja o seu sucessor. Então, tem vários jeitos disso acontecer, e o Inquisitor é que decide. Ninguém vai falar pra ele o que fazer, porque ninguém é louco de tentar falar pro Inquisitor o que ele tem que fazer, porque senão ele vai te matar. E no caso, eles podem escolher de várias formas e várias coisas são plausíveis de acontecer, mas normalmente eles vão ter esses aprendizes por anos e anos e anos, e conforme o aprendiz está ali, ele vai ganhando esses rank falso aí, que como eu disse, não existe. Então o Inquisitor pode chamar o que quiser o aprendiz dele, até que ele se forme como um próximo Inquisitor e ganhe o seu selo e a sua roseta. E como os Inquisitores trabalham? Normalmente, eles trabalham sozinhos. O Inquisitor pode coordenar com outros e a gente chama isso de célula. A célula inquisitorial é basicamente quando os agentes de um e outro inquisitor trabalham coordenados a mando dos seus chefes para resolver um problema. Digamos, tu tem um espião no castelo, numa espira de uma grande cidade colmeia, espionando os nobres locais, e um outro inquisitor está espionando uma possível infiltração caótica nesses nobres. Vocês conversam, ele passa para ti o que ele sabe, tu passa para ele o que ele sabe, e vocês trabalham em conjunto para tentar descobrir se existe mesmo isso. O nome dessa coordenação temporária é célula, e existem coordenações maiores. Quando inquisitores ficam anos e anos e anos tentando discutir se uma coisa foi feita boa, se foi feita errada, se foi feito certo, poderia ser feito melhor, o que a gente podia fazer, o que a gente pode fazer agora, a gente chama isso de um estudo apotropaique. Eu não vou mais falar esses nomes, porque eu acho esses nomes muito difíceis de falar. A Inquisição acho que propositalmente fez os nomes ser difíceis de falar, então eu vou usar a palavra que a gente geralmente chama. Quando é uma coisa maior e vários inquisitores se reúnem para discutir e avaliar um assunto mais importante, eles chamam de conclave. Se tem um caso específico, a suspeita é que o mundo vai virar um mundo demoníaco, uma coisa assim, eles vão juntar vários inquisitores e vão fazer um conclave, porque isso tem que ser resolvido agora. E quando é algo absurdamente grave, vai ter um high conclave. O que é um conclave alto? É quando o inquisitor lorde, o chefe dos inquisitores e algumas dezenas de inquisitores julgam algo. Normalmente, coisas internas. Digamos,
o Inquisitor imaginou que os tiranídeos estavam invadindo um lugar e deu um exterminatus em 3, 4 planetas, queimou tudo e matou todo mundo, porque ele achou que os tiranídeos iam vir e ficar muito maior. Os tiranídeos não vieram. Não tinha tiranídeo ali, ele estava ficando paranoico. Nesse caso, o Alto Conclave vai se reunir, vai discutir se o que ele fez foi certo ou errado, numa coisa assim tão óbvia, tipo, não, ele fez isso aí sem necessidade. Aí ele vai ser considerado culpado, vai perder a sua Roseta e provavelmente a sua vida. Normalmente tu não quer chegar nem perto desses autoconclave aí, porque quando isso aí é chamado é porque alguém fez uma merda muito grande e ele vai ser julgado pela própria Inquisição. Porque o Inquisitor, cara, ele tem uma leniência imensa, ele pode fazer um monte de coisa que vários julgariam errado, mas nos olhos da Inquisição isso é justificado. Tu vai ver quando a gente falar dos radicais, mas quando chamam isso aí é porque alguém fez uma coisa muito absurda ou um assunto de imensa importância precisa ser tratado. Felizmente é bem raro isso acontecer, mas acontece. Então eu trouxe para te chamar os estudos. Então, como a gente chama, seria quando eles se reúnem para discutir a validade ou o correto de uma ação. Em poucos deles, um conselho ou conclave é quando tem vários deles, e quando tem um alto conclave, aí é porque a coisa ficou séria. E no caso, agora você consegue entender um pouquinho mais sobre o que é um puritano. Eu gosto bastante dessa frase, por isso que eu trouxe aqui. Aqueles que não são puritanos quando jovens não têm coração, e aqueles que se mantêm puritanos depois de maturidade não têm cérebro. Por que isso? Para te entender, a ideologia e a escola de raciocínio dos inquisitores não é algo fixo. Não é, hoje tu é um puritano, tu vai ser um puritano para sempre. Não, isso aqui não é o Flamengo. E o que acontece é que conforme a tua vida vai passando, tu vai mudando, e tu pode hoje tu ser um puritano, amanhã ser um radical, depois voltar a ser um puritano. Ué, como assim, Lorde? Me explica isso aí, não entendi. Muito simples, meus amigos. Digamos, você, novato, acabou de receber a roseta inquisitorial do seu mentor, que é um puritano. É uma pessoa que segue à risca o credo imperial, odeia todos os mutantes, todos os psíquicos, tudo que não é humano tem que queimar. Você concorda plenamente com isso, brilhe os seus olhinhos. Se você vê um artefato alienígena, tem que queimar. E se uma pessoa pegar um artefato alienígena e tentar usar, ele tem que ser queimado também, porque o imperador da humanidade é o único Deus e nós somos seus filhos, e se ele criou a humanidade, ele criou ela perfeita, e tudo que nós temos é perfeito e todo o resto é errado. Você ali brilhando o olho, cheio de esperança no Deus imperador e na humanidade. De repente, você enfrenta uma ameaça ou recebe um caso que você não consegue resolver. Você está tentando descobrir um culto caótico e você tenta interrogar um cultista do caos. A mente dele já tá mais pra lá do que pra cá. Você não tira nada, ele fica rindo da tua cara, dizendo que ele vai matar vocês, que o Deus deles vai consumir tudo, que o Deus de vocês é um corpo morto. E aquilo ali fica na tua cabeça, aquela raiva, porque tu não conseguiu resolver o problema, e tu mata esse cultista apenas pra descobrir mais outro que cometeu uma atrocidade. Aí tu pega aquele cultista e tu tenta descobrir dele, mesma coisa, ele é completamente insano, não saiu nada daquela cabeça, tu mata esse aí também. E aí tu não consegue, tu chegou num beco sem saída, porque tu não tá resolvendo o mistério. De onde é que tá vindo esses cultistas, o que tá criando esses caras, o que é o plano deles, o que eles vai levar esses atos de violência aleatória nesse planeta imperial. Tu não chega a nada. De repente vem um psíquico do planeta e diz: olha, eu acho que eu posso te ajudar. O psíquico é errado. Tu tem que ter cuidado com o psíquico. Tá escrito no Código Imperial que tu não deve colaborar com esses caras, porque eles são uma espécie de mutante, isso é uma coisa errada. Mas o psíquico disse: escuta,
eu sou o astropata aqui, eu faço aqui a questão da navegação das naves locais e vejo as mensagens telepáticas, e eu tô recebendo umas mensagens telepáticas estranhas. E aí tu vai dizer, não, nada a ver, isso aí não vou colaborar com o tipo que tu é um psico. Ele vai dizer, não, mas eu acho que o senhor deveria ver. E aí ele emite tipo uma imagem psíquica na tua cabeça, e tu consegue ver o local onde o culto tá se reunindo. Nossa, e eles estão recebendo mensagens de alguma coisa, mas tu não consegue entender. Então o psico te fala aonde é esse local, já que ele conhece o planeta. E agora o psico vai trabalhar contigo no momento que tu já aceitou um psico. Para alguns inquisitores, isso aí já é ser um radical. Mas calma, vai ficar pior. Aí tu vai lá, tu descobre onde esse culto se reunia, e tu descobre uns livros que eles usam, e nesses livros tem uma tradução para uma língua que tu não conhece. Tu consegue entender. No momento parece que tu não enxerga nada, são hieroglifos, umas coisas esquisitas. Só que conforme tu foca e tu vai folheando as páginas, as palavras vão começando a fazer sentido, como se tu entendesse aquela letra, aquele negócio estranho, e tu tá começando a entender aquilo. E conforme tu vai folheando, tu quer saber mais do que tá escrito ali. Tu sente que isso é uma coisa vil e maligna, e tu diz, não. Culto imperial diz não para essas coisas, isso aqui deve ser uma coisa caótica, tenho que queimar. Só que aí vem uma memória daquilo que o psíquico te mostrou, da comunicação deles com alguma coisa, e tu começa a entender o que aquilo estava falando, e o plano daqueles cultistas começa a fazer sentido. E agora tu entende que eles querem causar esses atos de devastação para causar uma distração. O objetivo deles nunca foi esse planeta. O objetivo deles é destruir um planeta fortaleza próximo de dentro para fora, através de um imenso ritual caótico, e invocar uma criatura do caos. Então tu tá no lugar errado. Tu rapidamente junta os teus soldados, chama a guarda imperial e lida com a ameaça nesse planeta fortaleza, e extermina o culto e acaba com o plano do caos. Uau, nossa, parabéns! Agora você usou algo caótico e você trabalhou com psico, seu radical, seu completo radical. E aí você vê que não, às vezes a gente tem que usar umas coisas caóticas, umas coisas fora do convencional, para lidar com ameaças maiores, senão um planeta imperial fortaleza de valor imenso iria ser perdido, milhões de almas da guarda imperial iriam ser perdidas, e o caos teria uma fortaleza no meio de um setor imperial. Isso não pode acontecer. Então, os fins justificam os meios. Você virou um radical. Mas aí, depois de uns anos ali como radical, você conhece um outro cara também radical. E esse cara fala a mesma coisa que você, um outro inquisitor, e está trabalhando no mesmo caso. E vocês estão tentando resolver uma situação. E esse outro inquisitor começa a ficar insano, e tu tá vendo isso, e tu vê que ele perdeu completamente a noção da realidade, e ele acha que ele tá usando o caos, mas o caos tá usando ele, e ele tenta cometer um exterminatus no planeta leal, ele tenta usar as naves da marinha para se chocar uma com a outra e explodir tudo, e aí tu tem que impedir esse cara, e tu enfrenta um completo fanático caótico enlouquecido que não enxerga como o caos corrompeu a mente dele. E aí nesse momento diz, opa, errei, fui moleque, o que eu tava fazendo tá errado. Tu manda esse psíquico pra terra pra ser processado pro trono dourado. Tu queima todos aqueles livros caóticos que tu tinha arquivado e diz, não, isso é errado, Deus Imperador me perdoe, eu errei. E tu começa a rezar pro Deus Imperador, porque tu viu o caminho que aquilo ali leva. Nesse momento, tu voltou a ser um puritano, entendeu? Essa questão de pensamento é algo variável, não é uma coisa fixa, mas normalmente a gente considera como puritano aqueles que seguem o credo imperial,
O imperador é o único Deus. O imperador criou a humanidade e a humanidade é o seu dever e destino conquistar a galáxia. Tu deve odiar o alien, tu deve temer o psico e o mutante e tu deve odiar os heréticos. Sim, 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 tudo isso a gente faz. Então, esses são os puritanos, e quem desvia desse credo imperial, aí é um radical. Então, num contexto geral, é uma coisa mais ou menos assim. Existem facções dentro desses puritanos e algumas mais normais que as outras. É porque uma Inquisição, cara, eles não são bem normais, tem um pezinho na loucura. Então, nós temos algumas facções, linhas de pensamento, acho que seria um termo mais correto para botar. E a linha de pensamento mais prevalente são os da monodominantes, mas eu vou falar um por um aqui. O torianismo, cada uma dessas que geralmente recebeu esse nome com base no ou o inquisitor que criou ou em uma situação que eles usam para espelhar o que eles estão fazendo e de exemplo que eles dão. Vocês vão entender mesmo. Os torianismo, eles acreditam que o imperador é um deus e que ele vai voltar, ele já voltou na verdade, só que não andando entre nós. O imperador volta como como é que eu vou te explicar? Uma coisa abstrata, como uma inspiração para o ser humano. Então, digamos, você aí que está na sua manufatura trabalhando 14 horas por dia, mais 6 horas extra, quando você está apertando um parafuso naquela sua esteira de produção sem parar, o imperador está dentro de você. O imperador está contigo, tá aí. Uma pequena parcela do imperador está em todos nós. A Inquisição é baseada em religião? Hoje em dia, no 40.000, sim. Porque esse torianismo cresceu e nasceu depois da Era da Apostasia, quando a primeira Santa Imperial ali apareceu das Irmãs de Batalha. Eles acreditam que foi o imperador que tocou ela, não no sentido que tu tá pensando, seu seguidor de Slaanesh, para com isso, você sabe quem você é. O imperador tocou ela em espírito, tá bom? Em espírito. E aí, ela ascendeu, e esses santos imperiais, eles são uma forma do imperador se comunicar com a gente, e é assim que o imperador voltou. O imperador voltou inspirando e elevando humanos ao seu melhor. Uma coisa muito bonita, uma coisa legal, uma mensagem boa, e eles são realmente bem juntos ali com a Eclesiarque, porque eles acreditam nessa questão dos santos imperiais, são tipo um emissário do imperador aqui. Então, essa também é uma das mais comuns e mais famosas partes da Inquisição relacionado aos puritanos. A monodominantes quer dizer única dominância. Essa é a ordem mais antiga de todos, e querendo ou não, quase todo inquisitor tem um pezinho nisso aí também, porque eles são os mais intolerantes. Então, digamos, o psico, ele tem que ser usado, ele tem que ser um escravo até a gente não precisar mais dele. No momento que a gente não precisar mais dele, matem todos os psicos. O mutante, tipo os Ogrins e os Halfling, não é Halfling, desculpa, eu sempre esqueço eles aqui no 40.000, os Hatchlings, isso, eles são inferiores ao humano. Eles não são humanos de verdade. Os Abhumans também têm que ser exterminados, mas a gente vai usar eles e depois jogar fora. E os alienígenas, se eles abaixarem a cabeça e aceitarem ser servos do ser humano, eles talvez possam ser perdoados. Se eles não serem servos do ser humano, eles vão todos morrer. É um pensamento de dominância humana total. Geralmente o pessoal começa nessa aqui, porque eles receberam o credo imperial desde o início, então para eles isso aqui é a verdade universal, e geralmente o pessoal novato, que tem assim mais inocência, costuma estar nessa ordem. Os amalantianismo
cara, esses nomes me dói. Eles são basicamente o seguinte: eles acham que o imperador fez tudo, fez o universo, fez todas as coisas como deve ser. Então o império hoje é como ele tem que ser e não pode mudar. O império é assim, vai ser assim e vai ser sempre assim. Ué, como assim? Eles tentam manter o status quo. Status quo quer dizer a ordem natural das coisas. Ou seja, a classe nobre vai ser sempre a classe nobre, o povão vai ser sempre o povão, os mecânicos vão ser sempre os mecânicos. Por quê? Porque o imperador criou as coisas desse jeito e isso tem que ficar desse jeito. Quando, digamos, um governador está se metendo em uma coisa que não deveria, eles vão lá e tiram. Quando um mecânico está se metendo em uma coisa que não é da parte dele, da administração, eles vão lá e tiram. Eles tentam fazer cada um no seu quadrado, do jeito que é o mandato imperial. Cada um tem sua função e cada um vai ficar na sua função. E quando algo está indo muito errado ou muito estranho, eles vão eliminar. Se eles tivessem descobrido o trabalho do Belisarius, eles provavelmente teriam executado ele, porque eles acreditam que não. A vontade de Deus Imperador é que tudo fique do jeito que é. Alguns dos mais fanáticos deles defendem até que nós não devemos eliminar todos os alienígenas, nós não devemos ativamente buscar matar todos os inimigos da humanidade. Por quê? Porque se o imperador nos fez para lutar contra eles, nós temos que seguir a vontade do imperador. Eles são submissos a uma vontade divina que eles criam do imperador. Então eles geralmente tentam manter as coisas do jeito que estão. Não que eles não vão matar cultistas caóticos, não que eles não vão matar os Xenos quando os Xenos invadem o império, mas eles acreditam que o império tem que ser mais defensivo e mais uma rocha que não muda, vai ficar ali sempre resistindo. Existem outros que acreditam, por exemplo, os Anomalians Beholders, eles acham, na verdade, que, como é que eu vou te explicar? Que o imperador vai voltar. E existem vários inquisitores que tentam fazer o imperador voltar, que buscam ativamente por um emissário do imperador, ali que nem o historianismo. Eles buscam um jeito que o imperador tá voltando e eles acham que isso é ridículo. Se o imperador vai voltar, ele vai voltar como ele quiser. E eles buscam sinais desse escolhido, de pessoas acima da média, que talvez já sejam o imperador andando entre nós, porque eles acreditam que o imperador vai voltar. Na real, eles não acreditam, eles têm certeza, eles só estão esperando aonde ele está, e eles acham até que o imperador talvez já nasceu, já tá aí, só que ele tá esperando o momento certo para se revelar e eles querem que ele se revele para eles. Os ardentistas são bem engraçados, porque basicamente ele acha que todo humano é parte do grande Deus Imperador, que todo humano é parte do plano do Deus Imperador e o Deus Imperador nos fez para eliminar as malditas coisas feias que existem na galáxia. Então nós vamos matar todos os alienígenas, tudo que é do caos, tudo que é contra a humanidade vai queimar. A diferença deles das outras é que eles fazem ativamente tudo no possível para fazer essa missão. Eles não descansam e não param e buscam jeitos cada vez mais eficientes de mandar um grandíssimo dedo do meio para as forças do caos e para os alienígenas e para os mutantes no meio termo também. Mas no caso os mutantes, tem uma população humana que tem um alto nível de mutantes, mata a população humana inteira e começa do zero. Melhor garantir do que exterminar. Ou no caso, melhor exterminar do que garantir. Não importa.
Não discuta a lógica do Inquisitor, apenas aceite. Então, eles têm essas linhas de raciocínio, eles têm uma mentalidade mais religiosa, em sua maioria os puritanos, sim, eles têm uma mentalidade um pouquinho mais religiosa, não todos, claro, hashtag não todos, alguns só acham que tipo, tu não deve usar coisas alienígenas do caos, porque isso é naturalmente corrompível, e que a humanidade é a melhor coisa que o universo já viu. Mas eles não são assim tão seguidores fiéis mesmo, mas em geral é uma mentalidade um pouquinho mais religiosa na questão puritana. E quanto aos radicais, então, porque tu falou que tem umas loucuras, sim, tem mesmo. Os radicais, cara, já são do pensamento que tu às vezes tem que sujar as mãos para fazer um trabalho. Não dá para te ficar com as mãos limpas e resolver todos os problemas da humanidade hoje. Nós temos que resolver de uma forma mais ativa, mais eficaz do que os métodos convencionais, e qualquer coisa que a gente faça para esse fim é justificável, ou seja, o fim justifica o meio, já que o fim deles é que a humanidade seja a dominância total no universo, que o imperador retorne entre nós e que o império volte à sua glória da grande cruzada. É uma coisa bonita, é um pensamento bom, mas sabem o que eles dizem? Que o caos está repleto de boas intenções. E por que eu digo isso? Porque assim como tu usa essas coisas, pode ser que tu tá mexendo com forças acima de ti e tu não vai perceber essa corrupção até ser um pouco tarde demais. Então tu dizer, cara, nós não podemos usar fogo contra fogo aqui, nós não podemos usar as forças do caos, armas caóticas e coisas assim para derrotar o caos. Tu pode, na verdade, é super efetivo tu fazer essas coisas. A questão é o quão seguro tu é na tua convicção, na tua lealdade à humanidade, ao Deus Imperador, que essas coisas não vão te afetar. E como tu vai perceber se elas estiverem te afetando, já que a tua cabeça vai começar a falhar, tu não vai perceber a corrupção. E o Inquisitor que entrar pro caos pode causar uma devastação maior do que qualquer grupo de cultistas em um planeta ou outro. Então, cara, pode ser algo muito, muito ruim, mas também é necessário em várias situações, porque o Inquisitor é seu papel fazer de tudo para preservar a humanidade. Então, se é necessário se arriscar para trazer um bem maior, bem maior nunca, não sai disso aí, para fazer uma boa ação que salve mais coisas do que o risco para si mesmo, ele vai botar a vida dele em risco, a mentalidade e a sanidade dele em risco, para tentar enfrentar essas forças caóticas. E alguns acham que é o dever do Inquisitor realmente estar à linha de frente e enfrentar essas coisas com qualquer meio disponível. Nada é golpe baixo quando tu tá enfrentando os horrores do universo. Eles literalmente estão enfrentando as forças do inferno. Então tem seu fundamento isso aqui. Eles estão lutando contra coisas tipo demoníacas. Então, qualquer vantagem que tu puder tirar para enfrentar essas coisas faz sentido e tu deve usar. Não tem por que a gente jogar com uma mão amarrada atrás das costas, se tu pode lutar com as duas mãos com uma motosserra benzida pelo Deus Imperador que devasta demônios. Bem mais efetivo, o cara do Doom concorda. Então, como você faz isso? Tem várias linhas de raciocínio para os radicais. Claro, alguns são taxados de radicais por coisas pequenas. Digamos,
tem um grupo de inquisidor, um conclave, que se reúne e eles decidem que uma população, não, essa aqui não dá mais, vamos exterminar. E tu diz, calma galera, não tá todo mundo afetado, vamos tentar separar aqueles afetados dos que estão bom, vamos tentar separar o shoyu do trigo e vamos tentar salvar o máximo de cidadão imperial possível aqui e fazer a coisa correta. Os outros vão te olhar e dizer, tu é louco, tais radical, então não dá, não faz sentido nenhum isso aí. Por quê? Porque o risco que tu vai correr para salvar esse número de pessoas não vale a pena, porque se alguém ali sobreviver de um culto caótico, ele pode começar um culto caótico em outro planeta e trazer muito mais morte e devastação do que aquilo ali. Todo mundo já entendeu, todo mundo já concordou, só tu que não, porque tu é meio lento, talvez, porque tua matemática não fecha também, porque tu reprovou em geometria na segunda série. Sim, não tem geometria na segunda série, segundo ano do ensino médio. Independente, tem várias causas para esse inquisitor falhar, e no caso, se tu for contra uma linha de raciocínio maior, tu pode ser taxado como radical só por isso, entendeu? Ou inocente, ou incompetente, que é pior, mas radical geralmente é um termo meio que... Como é que eu vou te explicar? Que eles tentam evitar. É difícil, tu nunca vai ver um inquisitor chegar e falar, não, eu sou radical. Pro inquisitor ele é normal, pro inquisitor outros são radicais. Ele não, ele tá fazendo a coisa certa, não se vê como radical. Claro, há exceções, porque alguns sabem, não, eu realmente tô fora da linha, mas eu tô fazendo o que eu tô fazendo porque é preciso. E essas linhas de raciocínio dos radicais, aí tem várias, eu trouxe umas que eu achei legal. Os Shantistas, esses aqui, eles têm origem desde os iniciais lá do Malcador, eles primeiro se separaram, depois voltaram, e eles são a linha de raciocínio mais clássica que quer utilizar os poderes do imaterial contra o próprio imaterial. E por que isso aqui é uma das mais comuns dos radicais? Porque funciona. Tu tá enfrentando um demônio, tu atira com uma arma, ele não morre. Tu esfaqueia ele com uma espada motosserra, ele não morre, não sente dor. Essa criatura é extremamente resistente a qualquer meio físico que tu faz. Porém, tu tem um alfinetezinho benzido por um padre da eclesiarquia que diz que foi uma água benzida ali pelo Deus Imperador que ele trouxe da terra, uma coisa sagrada, abençoada ali, vários horários para aquele negócio, e esse alfinetezinho sem querer cai no chão e o demônio pisa com o dedinho em cima, a criatura espatifa pelo ar e desaparece. Funciona. Por quê? Porque caos não foi as coisas do outro lado que nos criaram, nós criamos as coisas do outro lado. O caos respeita e obedece, por definição, as regras criadas no mundo material. Então, se as pessoas cultuam e acreditam que o imperador elimina o caos, coisas relacionadas à fé do imperador eliminam o caos. Isso não é nada diferente, por exemplo, do que os Grey Knights, os Cavaleiros Cinzentos, utilizam. Eles utilizam armas benzidas porque funciona. Funciona simplesmente porque funciona, que as pessoas acham que isso funciona, e isso cria no imaterial uma regra que funciona. Claro, os Shantistas são radicais porque eles não usam só coisas benzidas, eles usam espadas demoníacas, armas demoníacas, rituais demoníacos de invocação e conjuração. Então, eles têm um pouquinho de exagero. Pode ser um pouquinho fora da linha, não é convencional, mas coisas caóticas também são super efetivas contra coisas caóticas. Então, funciona. Os Horusians, esses são os mais variados que eu vi. Eles acreditam que o imperador, cara, não voltou ainda. O imperador até hoje não tá mais entre nós. Os inquisitores sabem que o imperador tá no trono dourado e tá em estado vegetativo. Então, se o imperador não tá aqui, por que não trazer um segundo imperador, um semideus, alguém superior? E por que não aquele cara, como é que era o nome dele mesmo? Horus, esse mesmo. Peraí, o quê?
Sim, eles acreditam em trazer meio que um primarca, um semi-imperador, alguém com uma capacidade incrível para botar o império no eixo e talvez até o Horus, até por isso que o nome deles é Horus, né? Então, cara, é uma mentalidade meio estranha, uma coisa esquisita que eles fazem. E antes eu achava eles insanos, mas depois que saiu o livro, o último ali, tipo, da heresia do Horus, que na hora que o imperador matou o Horus, ele falou, eu vou te esperar, e eu te perdoo. Será que o Horus um dia não vai voltar? Mas voltar limpo do caos e para a humanidade? Vai saber. Quem sabe ia ser uma história de redenção bonita num futuro sombrio. Outros também que trabalham nessa questão mais radical, os recongregacionistas, eles são o contrário de um dos puritanos, porque eles acreditam que apenas na mudança o império vai evoluir. Isso aí tá me cheirando a Zinte. Calma, porque nem toda mudança é ruim, a mudança é inevitável, por isso que Zinte existe. Mas a mudança pode vir pro bem da humanidade e é isso que eles querem. Eles buscam inovação tecnológica, eles buscam melhoramentos, eles buscam qualquer coisa que dê à humanidade vantagens. Em si, o culto mecânico não é muito fã deles. Alguns são, porque alguns querem mais tecnologia e descobrir coisas, mas em si, o culto mecânico é meio contrário a isso. E alguns puritanos, aqueles que querem preservar o status quo, também são contrários a isso, porque eles acham que eles estão se achando demais. Se o Deus Imperador quis que as coisas fossem assim, por que tu quer mudar? Entendeu? Quem é tu? Quem é tu nisso aqui? Tu não é o rei da cocada, cara, tu não é ninguém. Então fica quieto, fica no teu canto. Porque se o imperador quis que a gente lutasse contra os alienígenas em um monte de Limon Russ, que é basicamente uma gaiola de metal pronta pra te matar. É tipo, é como se tu mandasse um humano tipo numa embalagem de Hot Pocket. Então não tem resistência nenhuma contra as coisas do 40 mil. O imperador quis assim, então vai ser assim. Os recongregacionistas dizem não. Vamos pelo menos botar umas barrinhas de metal e um saco de areia na frente do tanque para aumentar a chance do pessoal sobreviver. E é isso aí, já dá uma briga teológica ali na Inquisição. O pessoal quer se matar, duelo pra lá e pra cá. Então, mexer em tecnologia no futuro é um tabu, é uma coisa meio que proibida. Então tu querer mexer e modificar e melhorar a tecnologia da humanidade, tu vai ser taxado de radical. Os estivanistas recebem esse nome por causa do planeta que começou a heresia do Horus, e eles acreditam, cara, que o Império precisa estar sempre em guerra. Como assim? Eles acham que se o Império estiver em paz, as pessoas e o Império em si vai ficar fraco. E aí nós vamos eventualmente sumir. Por quê? Porque vai vir uma ameaça, nós não vamos estar prontos para lidar. Então a gente precisa estar sempre lutando em vários frontes. Se tem um local que é muito pacífico, já está há 10, 20, 30 anos sem guerra, digamos apenas que um grupo de pilhadores orques vai receber um mapa daquele setor e coordenadas precisas para ir para lá. Ora, agora o planeta tem uma ameaça, eles vão ter que lutar, ter que enfrentar isso aí. Por que isso? Porque são loucos esses caras? Eles têm um fundamento. Assim, ó, quando um planeta tem muito tempo de paz, quando um sistema não vê nenhum inimigo, eles começam a pensar: para que eu preciso do Império? Qual é o sentido da humanidade estar unida se eu nunca tive uma ameaça? O que o Império já fez por nós? Nós temos que pagar para o Império sem receber nada em troca. E aí cria aquela sementinha da maior corrupção e heresia que existe, que é a independência. Uma coisa errada e maléfica. E agora, quando tu tá gritando pro imperador: Big E, me salve. Por quê?
porque os orcs estão queimando tudo do teu planeta. E aí de repente as forças imperiais aparecem, guiados por um nobre inquisitor que fala pelo Deus Imperador. Tu nunca mais vai duvidar que o teu império, quer dizer, que o Império tá olhando por vocês, que o Império tá pronto para te salvar no momento que tu necessitar, e tu vai ficar bem feliz em fazer parte do Império. Faz sentido. Tem uma linha de raciocínio, eles não são tão insanos quanto parece. Os Casophilians e os Revificators, na verdade, eu trouxe os dois meio que junto, porque eles são uma coisa mais esotérica. A Inquisição tem alguns estudos esotéricos, e esses aí, eles estudam, porque quando uma criatura viva morre, a nossa essência, a nossa alma passa para o outro lado. Isso eles já entenderam, a Inquisição conseguiu entender isso, e eles sabem também que existe um tipo de alienígena, os elfos espaciais, que quando eles morrem, eles conseguem prender essa essência em uma pedra e trazer esse elfo espacial de volta em um outro corpo. Eles praticamente revivem. Como eles fazem isso, a gente tem que descobrir, e eles passaram milênia estudando e tentando entender essa passagem da essência de um ser vivo para o outro lado. Por quê? Porque se tu entender isso, tu pode trazer de volta um herói imperial, tu pode trazer de volta um primarca, tu pode trazer de volta um monte de coisa. E no 40.000, reencarnação é possível. Nós vimos isso, o próprio Reboot Guilliman morreu e voltou, graças ao Deus Imperador. Então eles também estão num caminho meio que certo nisso aí. Só que os métodos que eles fazem pra isso até hoje são meio esquisitos, cara. Tipo assim, porque eles tentam... os Casophilians, por exemplo, eles tentam fazer uma forma de botar a alma de volta em outro corpo, meio que fazendo uma invocação, como se fosse uma invocação demoníaca. Mas ao invés de puxar uma criatura demoníaca, eles tentam puxar a tua alma de volta. Teve sucesso... a Inquisição não revela muitos seus segredos, mas digamos que falhou mais do que deu certo até então. Mas é uma teoria. Pode ser que existiu exemplos de coisas que já aconteceram mais ou menos desse jeito. Então por que não? Por que não? Se os elfos conseguem, o ser humano muito superior deve conseguir também. Os Plutonians, eles acreditam... Esses aqui são legais, eu trouxe eles, porque eles vêm com um capítulo que a gente já conversou aqui, que são os exorcistas. Eles acreditam que para fortalecer a alma de alguém que luta contra o caos, tu tem que enfrentar a pior coisa possível. Por quê? Porque se tu aguenta a pior coisa possível, o resto é fichinha. Então eles acreditam que tu invocar uma criatura demoníaca no corpo de alguém que vai viver a vida inteira lutando contra demônios, transforma eles em imunes à corrupção caótica e infinitamente mais forte. E eles estão certos? Sim, incrivelmente sim, com os exorcistas deu super certo, porque os exorcistas são praticamente a segunda melhor coisa contra coisas do imaterial, depois dos Grey Knights, e eles utilizam essa teoria de que tu invoca um demônio dentro deles, se eles resistir, bom, vai ser um matador de demônios, se ele não resistir, ele morre no processo. Então é um método cruel, é uma coisa que tipo, meio que tu perde Astartes no processo. Poderia ter esses Astartes lutando, eles iam lutar também contra os demônios. Sim, mas aí um Astarte pode ser corrompido, um exorcista nem tanto. Então eles têm esse esquema e realmente eles têm uma razão, mas os seus métodos são bem questionáveis, violentos e dispendiosos, mas funciona no final. É isso que tá com os radicais. Tu pode questionar os métodos, mas tu não pode questionar os resultados. Por quê? Porque os radicais, cara, fazem as coisas acontecerem. Onde os outros falham, os radicais resolvem. Então
Então, tu pode ser contrário a algumas coisas que eles fazem, mas é indiscutível que às vezes tu precisa deles para resolver um pepino. E muitos inquisitores chegam à conclusão, conforme eles vão ficando mais inteligentes e mais velhos, que os radicais, na verdade, têm razão. Então eles vão vendo que, cara, assim, a gente tenta ser o puritano no máximo que dá, mas às vezes a gente tem que realmente sujar a mão para arrumar o Fusca, porque senão a correia não vai trocar, o óleo vai continuar vazando. Na real, essas coisas vão continuar dando problema mesmo que tu arrume, porque é um Fusca, mas em si, o Império é a mesma coisa. Tu vai fazer o que tu pode, vai dar problema em outro ponto, mas tu vai lá tentar resolver aquele outro problema e assim por diante. É problemas que não acabam mais e o Império tem a Inquisição para resolver esses pepinos. Então saiba que quando um planeta inteiro queimar, às vezes é por uma boa razão. E era isso que eu queria trazer hoje, meus amigos. Vou parar o vídeo aqui antes que eu encontre um sniper dos orcs que queira conversar comigo. Vejo vocês no próximo e lembrem-se, a Inquisição pode ser inesperada, mas ela é essencial ao Império e o Imperador protege.